Bom, gente, nós vamos agora trabalhar com a aplicação de derivada em cálculo 2, fazendo a determinação do intervalo de uma função f de x, quer dizer, o intervalo que f de x é crescente, no intervalo que f de x é decrescente. Nós vamos colocar aqui uma questão básica, que é o seguinte: se você tem essa função, que é uma função f de x, vamos supor que aqui eu tenho um a e aqui eu tenho um b. Aqui eu tenho um c e aqui eu tenho um d. Certo? Se nesse intervalo observa que os A é igual, eu vou preferir botar assim: aqui é um x1, aqui é um f de x1, que é a imagem de x1. Aqui é o x2, aqui é a imagem de x2. Vamos chamar f de x2, eu acho que fica melhor. Observe que essa semi-reta, nos reais, se esse cara está à direita do x1, então o x2 é maior do que o x1. E veja que a imagem de x2, né, é maior que a imagem de x1. Então, se isso acontece, se esse conceito de ordem não muda, quer dizer, se x2 é maior que x1 e a sua imagem é maior, f de x2 é maior que f de x1, quando esse x corre aqui dentro, vamos supor que essa função seja contínua aqui, né? A gente só está desenhando essa função nesse intervalo. Então, quando o meu x corre aqui, né, de A a B, é evidente que as minhas imagens vão estar nesse intervalo aqui. Então, quando isso aqui acontece nesse intervalo AB fechado, quando x2 é maior que x1, sempre isso vai acontecer, se o x2 for maior que x1, qualquer dois pontos nesse intervalo, o f de x2 é maior que f de x1. Significa que a função f de x ela é crescente no intervalo AB, que é exatamente esse intervalo de x. Então o x, quando ele está no intervalo AB, essa função ela é dita crescente. Agora, vamos imaginar uma situação contrária, que eu tenha o gráfico desse tipo, onde eu tenho aqui o x1, aqui essa função é uma função f de x, então aqui vai ser o f de x1, quer dizer, a imagem de x1, e aqui eu tenho o x2 e a imagem f de x2, certo? A imagem que é f de x2. Então veja que agora o x2 é maior do que o x1, que está à direita, certo? Mas o f de x2, como ele está abaixo, mais próximo de zero, ele é menor que o f de x1. Vamos supor, dentro de um intervalo AB. Quer dizer, nesse intervalo AB. Estou fazendo análise do gráfico f de x nesse intervalo AB. Então, observe que hoje houve uma mudança no conceito de ordem, da desigualdade. Se o x2 é maior que x1, o f de x2 passou a ser menor que f de x1. Isso define que a função, essa função, nesse caso, f de x, é decrescente no
intervalo aqui que a gente definiu aqui nesse novo gráfico, AB. Certo? Bom, agora, vamos observar aqui nesse gráfico, quando esse x corre no intervalo AB, vamos supor aqui, ele está correndo aqui, as retas tangentes, né, nesses pontos, elas têm uma inclinação aguda, ângulo agudo, entre 0 e 90. Isso caracteriza que o M dessa reta é maior que zero. Quer dizer, por quê? Porque a tangente de um ângulo agudo é positivo. Como o coeficiente angular da reta é exatamente a tangente desse ângulo que a reta faz com esse x, significa que o M é positivo. Mas nós já vimos que o M, que é o coeficiente angular da reta tangente, ele é a derivada aplicada nas abscissas do ponto de tangência. Então, onde, por exemplo, o x pertence ao intervalo AB. Então, quando o x corre nesse intervalo AB, as retas tangentes vão ter sempre inclinação de ângulo agudo e vão ser positivas. Então, significa dizer o seguinte: quando f' de x dentro desse intervalo for positivo, significa que o n é maior que zero. Significa que a função ela é crescente no intervalo AB. Agora, de uma forma contrária, vamos imaginar que eu tenho aqui uma reta que tangencia essa curva nesse ponto. Veja que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo obtuso, entre 0 e 180 graus, um ângulo alfa. E a tangente desse ângulo é negativa. Qualquer ponto que ocorra aqui, se eu for passar, a tangente do ângulo, da inclinação dessa reta, da reta tangente, a tangente desse ângulo é negativa. Então, para o segundo caso, quer dizer, isso aqui é o primeiro, isso aqui é o segundo, né? Aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Para o segundo caso, o meu M é f' de x, onde o x pertence a B, f' de x é menor que zero. O que a gente tem que entender, que nesse caso aqui, tanto nesse como nesse, o meu x, quando ele corre aqui, ele pertence no intervalo aberto, porque na realidade não podemos ter a derivada nesses extremos. Então, isso aqui é um conceito interessante, porque nós podemos dizer que dentro do intervalo AB eu estou fazendo análise, mas na derivada eu não posso fazer a derivada em A e B. Por quê? Porque não existe derivada nesse ponto extremo e nesse ponto extremo. É uma questão de limite. O limite à direita e o limite à esquerda. Se não tem função à esquerda, não tem limite. A derivada é exatamente limite, a direita e a esquerda. Então aqui o meu x tem que pertencer ao intervalo AB aberto. Mas se o f' de x é negativo, significa que o m é negativo. Por quê? Porque a tangente é negativa. Então isso vai garantir que a função ela é decrescente no intervalo AB. Eu posso dizer aqui no intervalo fechado AB, porque função decrescente eu posso caracterizar como fechado, mas na derivada eu tenho que tomar cuidado. A derivada, porque ela não existe exatamente nos extremos. Então, são conceitos assim que a gente tem que estar atento a tentar definindo matematicamente, cientificamente. Então agora nós vamos fazer um exercício, né, onde a gente vai usar exatamente esse conceito para fazermos
esse exercício. Então, olha só, vamos colocar o seguinte: dada a função f de x igual x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x mais 1, determine os intervalos que f de x é crescente, pode ser que haja um intervalo ou mais, determine os intervalos, pode ser que haja um só, que f de x é decrescente. Então, para que nós possamos fazer, a gente vai apagar esse primeiro quadro aqui, certo? Então, como é que nós podemos fazer esse exercício? Nós já vimos que, para a gente verificar se a função é crescente ou decrescente, a gente tem que fazer a derivada. Então, muito bem, então vamos fazer a derivada da função. Então, f' de x é dado pela derivada da função. Então, é 3x ao quadrado menos 12x mais 9, que é a derivada de 9x, derivada de 1 é 0. Então, eu quero saber que intervalo essa função é crescente. Que intervalo essa função é crescente. Então, eu vou analisar, certo, o sinal da primeira derivada. Por que eu vou analisar o sinal? Porque eu tenho que ver aonde a f' de x é positivo. A f' de x é isso. Aonde a f' de x é negativo. A partir do intervalo, como é que eu disse? A f' de x é positivo nesse intervalo. Então, nesse intervalo, essa função é crescente. A f' de x é negativa num determinado intervalo. Nesse intervalo, essa função é decrescente. Então, o que nós temos que fazer é analisar o sinal. Isso aqui é uma função quadrática. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou achar os zeros da função igual a zero. Posso dividir para analisar o intervalo, né? Eu não vou ter nenhum problema com dividir isso aqui por 3. Então, eu posso fazer x ao quadrado menos 4x mais 3. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 1, 3. Então, vamos resolver essa equação. X igual menos b, então vai dar menos com menos mais, 4 mais ou menos, 4 vezes 4, 16, menos 4 vezes 3, 12, sobre 2. Que nós estamos vendo que o meu x ele vai admitir 4 mais 16 menos 12, 4, raiz de 4, 2, sobre 2, e 4 menos 2 sobre 2, que dá 3, né? 4 com 2, 6 sobre 2, 3, 4 menos 2, 2 sobre 2, 1. Essas raízes, né, quando eu olho para o gráfico, eu tenho uma raiz 1, o zero da função, a outra 3, essa função tem concavidade para cima. Não preciso achar o vértice para fazer a análise de sinal, basta eu desenhar o gráfico pelas raízes. Eu preciso saber onde isso aqui passa, ele passa pelo 9. Né? A função é essa, passaria pelo 9, não pelo 3. Porque quando eu simplifico, tem que tomar cuidado. Se eu estou fazendo o gráfico dessa função, ele tem que passar pelo 9. Na hora que eu acho os zeros não mudam. Quando eu dividir, se eu resolver essa equação de continuar com o 3, então não tem, mas não interessa. Aqui na realidade isso aqui poderia estar lá em cima, né? Seria o 9, já que eu estou fazendo o gráfico da função 3x ao quadrado. Essa 3x ao quadrado menos 12x mais 9. Isso aqui é derivada. Então quer dizer o seguinte: quando eu olho para o x menor que 1, porque x igual a 1, a derivada dá 0. Se eu botar aqui o 1, se
aqui vai dar zero. Então, para x menor que 1, veja que o gráfico da função f' de x é positivo. Então, f' de x é positivo. Para x maior que 1, menor que 3, quer dizer, nesse intervalo, o gráfico que representa f' de x é negativo, está abaixo, negativo. E veja que para x maior que 3, f' de x acima do eixo x é positivo. Isso garante dizer que nesse intervalo, certo, que a derivada é positiva, a função f de x, que é essa função do terceiro grau, ela é crescente. Quer dizer o seguinte, se você desenhar essa função, você vai observar, quando x for menor que 1, ela é crescente. Aqui, nesse intervalo, f de x é negativo. Significa que a função f de x é decrescente. E aqui, quando x é maior que 3, você está dizendo que a derivada é positiva. A derivada positiva significa que nesse intervalo, isso aqui, nesse intervalo, x maior que 1 menos 3, a função é decrescente. X maior que 3, como a derivada é positiva, a função f de x é crescente. Então, nós aqui determinamos o intervalo que f de x é crescente. Aonde ela é crescente? Para x menor que 1. Aonde ela é crescente? Para x maior que 3. Qual é o intervalo que vai decrescente? Só no x maior que 1, menor que 3. Então, gente, fizemos aqui uma aplicação de derivada mostrando, né, como determinar os intervalos que uma função, que a gente não está desenhando, a gente está fazendo isso algebraicamente, os intervalos em que a função cresce e que a função decresce.